Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Uma alegria estarmos de volta para dar continuidade às lições bíblicas CPAD. Estamos estudando a sutileza dos ataques de Satanás contra a igreja. E hoje nós estaremos falando sobre a sutileza do ataque contra a mordomia cristã. Uma lição imperdível e extremamente importante para você. Antes da aula começar, seja um missionário. Pegue o link desta aula e encaminhe para o máximo de pessoas que você puder através das suas redes sociais, dos seus contatos e deixa Deus te usar. Vamos levar a palavra do Senhor para a maior quantidade de vidas possível. Que Deus te abençoe. Bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante da lição de número 10. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O nosso texto áureo nos diz: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, verso de número 20. Verdade prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever. É um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Nós temos a leitura diária para o seu devocional, sempre recomendável que você o faça, e temos a nossa leitura bíblica em classe, que é bem pequena, Gênesis capítulo 14, verso 17 ao verso 20. Falando ali sobre o primeiro registro de entrega de dízimo na Bíblia Sagrada, especificamente com essa passagem, que é a célebre história de Abraão com Melquisedeque e também o rei de Sodoma. Tá bom? Temos o plano de aula. Se você tem a revista do professor, você tem acesso a esse plano de aula como seu norteador. E vamos então ao nosso comentário geral. Muito bem. A nossa lição, ela está falando sobre mordomia. Eu gostaria que você pensasse comigo um pouco sobre o que significa a palavra mordomia, tá? A palavra mordomia, meus irmãos, ela vem do grego, tá? Oikonomia, tá? Oikonomia. E significa, inclusive da onde vem também a raiz da palavra economia, e significa, ao pé da letra, o administrador maior. Administrador maior. Ou seja, mordomia se refere à atitude de nós organizarmos e servirmos em uma casa. Quando falamos em mordomia cristã, nós estamos falando da ação do crente em servir na casa do Senhor. Servir tanto ajudando na manutenção dessa casa, quanto também servir ajudando nas atividades que acontecem nessa casa. Então, a palavra mordomia cristã, ela se relaciona com tudo aquilo que envolve o serviço e o sustento da obra de Deus. E esse serviço e sustento está na responsabilidade de homens. Não é de anjos, não é de seres celestiais, não senhoritas, não senhoritos. Está na mão de homens e mulheres que, de forma voluntária, se dispõem a servir a Deus. É muito importante deixar essa palavra clara, que todo homem, toda mulher é chamado para servir a Deus de forma voluntária. Evidente que com o desenvolver desse trabalho e à medida que se exige maior comprometimento e maior carga horária para ele, é necessário que haja uma remuneração. E é sobre isso também que nós vamos falar aqui nesta lição. Muito bem, então nós entendemos que a palavra mordomia, como diz o nosso texto, refere-se a administrar bem o que Deus nos deu e não privilégios indivíduos por alguém. Por que isso é importante ser pautado? Porque muita gente coloca a palavra mordomia no sentido de
regalia, né, de bom vivan. Por exemplo, nossa, mas que mordomia é essa sua, hein? Só no bem bom, não é verdade? Só que não é nesse sentido que nós estamos aqui analisando a palavra de Deus. Não tem nada a ver com privilégios indevidos que alguém possa ter. Claro que não. Nós estamos falando exatamente sobre servir ao nosso Deus. Muito bem. Uma vez que ficou claro para os irmãos a questão da mordomia, que inclusive tivemos o privilégio de há pouco tempo atrás falarmos, né, estudarmos sobre essa mordomia, no tópico 1 agora nós vamos falar sobre a questão do Evangelho de barganha. Para isso, nós precisamos ressaltar que vivemos tempos difíceis. Quando falamos do enfraquecimento da mordomia cristã, esse enfraquecimento ele pode vir de duas frentes. A primeira frente é aqueles que colocam em xeque a fonte de sustento da obra de Deus. Criticam as ofertas, criticam os dízimos, fazem troça, zombam daqueles que trazem para a obra de Deus o sustento necessário, uma porção daquilo que recebem como fruto do seu trabalho. Por outro lado, nós também temos aqueles que deturpam a ideia do dízimo, deturpam a ideia das ofertas, usando de má fé, usando da boa vontade dos irmãos para defraudar, para corromper, para usar a obra de Deus como ganhos ilícitos, como fonte de enriquecimento ilícito. Essas duas frentes cooperam para que todos nós, uma vez ou outra, ressignifiquemos e pensemos se realmente é correto, se realmente compensa, se realmente é necessário trazermos os dízimos e as ofertas para a casa de Deus. Nós vamos primeiramente falar de uma dessas correntes que tentam deturpar a ideia de dízimos e ofertas na casa do Senhor. Observe que nós não faremos aqui um estudo extenso sobre a figura do dízimo ou sobre a figura das ofertas, mas nós falaremos sobre a importância do papel delas na igreja e o porquê que nós cremos que é necessário a entrega do dízimo e a entrega das ofertas. Muito bem. A primeira armadilha que o diabo usa contra a igreja é a questão do evangelho da barganha, também chamado de evangelho da troca. Esse evangelho ele tem como hábito, como característica pejorativa, tratar Deus como se fosse o gênio de uma lâmpada, ou melhor, como se fosse um mercador. Tenta fazer com que Deus receba o dízimo, porém em troca de favores. Receba a oferta, porém em troca de favores. Ou seja, muito parecido com aquilo que é deturpado pela chamada teologia da prosperidade. Em outras palavras, o que dizem é, olha, se você quer que Deus te abençoe, se você quer ser abençoado, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. E para isso eles usam técnicas que deturpam o real sentido, cobrando até mesmo valores exorbitantes. É onde você encontra casos esdrúxulos, como pessoas que doam a própria casa, doam o único carro da família, muitas vezes, mesmo tendo uma família para sustentar, esposa e filhos, doa todo o salário de forma deslocada, se esquecendo que o maior compromisso que nós temos é com o sustento familiar. Então, se usam desses artifícios para recolher de tudo e mais um pouco, literalmente, arrancar a lã com a carne das ovelhas de nosso Deus. Esse tipo de evangelho tende a dizer o quê? Olha, na realidade, se você dizima, você tem direito de cobrar de Deus. Se você dizima, você tem direito de colocar Deus no canto da parede e dizer, olha Deus, eu quero isso. Se o Senhor não me der, eu não aceito, eu não recebo. Muitos, para justificar essa deturpação, usam Gênesis, capítulo de número 18, deixe-me ver se é isso mesmo, Gênesis, capítulo de número 18, vamos só procurar, quando Jacó está falando aqui, vamos pegar aqui, isso, Gênesis,
capítulo de número 18, tá? O verso, até anotei aqui para os irmãos, tá? É o verso, aliás, 28, tá, meus irmãos? Gênesis 28, verso 10, tá? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou algumas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro e se deitou naquele lugar para dormir. E aí eu vou dar um salto aqui para o verso de número 12. Eu não vou continuar aqui. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que está deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti a tua semente, todas as famílias da terra serão benditas. E eis que estou contigo, e te guardarei em todos os lugares a quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã, tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e a derramou óleo sobre toda ela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamado de Luz. Agora preste atenção. E Jacó jurou um juramento dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu tome novamente a casa, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. Observe, Jacó diz: se Deus for comigo e me guardar neste caminho, verso 21, então o Senhor seja o meu Deus. Na realidade, este verso, nós temos um pequeno erro de tradução, tá? Esse se é uma próclase, na verdade, né? Uma paróclase, na verdade, nós devemos traduzir como sendo uma vez que, tá? Então o texto ficaria assim, ó: E Jacó jurou um juramento dizendo: Uma vez que Deus é comigo, e Deus me guarda neste caminho em que eu vou, e Deus me dá pão para comer e veste para vestir. Ou seja, Jacó não está fazendo uma troca com Deus, ele não está ameaçando Deus. Olha, Deus, se o Senhor não me der isto, então eu não seguirei. Claro que não. Jacó está dizendo: olha, uma vez que Deus já me deu isso, uma vez que o Senhor já é o meu Deus, se Ele me der graça para que eu continue vivo, então eu trilharei os seus caminhos. Ele será o meu Deus. É isso que o texto deve ser colocado em pauta, tá? Muito bem. Uma outra coisa que nós devemos colocar aqui é que dízimos e ofertas com práticas legalistas. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou destacar aqui uma parte que o nosso comentarista diz: outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Isso aqui tem que ser muito colocado para os irmãos, porque é importante deixar bem claro: o sangue de Jesus Cristo não precisa de uma etiqueta de preço. O sangue salvífico de Deus não precisa de valor pecuniário, tá? Ou seja, em outras palavras, não é porque você dizima que você será salvo.
Na verdade, o não dizimar não implica diretamente em perda de salvação. É importante deixar isso claro. Isso é uma distorção do ensino bíblico. Nós vamos ver mais à frente que o não entregar o dízimo tem a ver com outro pecado, que é o da desobediência. Quer ver um exemplo disso? Existe aquilo que é chamado de preceito e princípios. O dízimo, ele é um preceito da Assembleia de Deus, ele é um preceito do judaísmo, ele é um preceito de praticamente toda a fé cristã. Porém, existem igrejas que não têm o dízimo. Existem igrejas que não praticam o hábito de recolher o dízimo, de exigir o dízimo. Então, essas igrejas não têm salvação para elas, porque se o dízimo fosse fator de salvação, igrejas que não pregam o dízimo estariam condenadas, porque o dízimo é necessário para que haja salvação. Então é importante entender que o dízimo não implica em salvação, nem a entrega e nem o deixar de entregar. Agora, quando você deixa de entregar o dízimo numa instituição que te ensina a entregar, que te ensina a obedecer, que no código, no estatuto dela, diz que os membros devem entregar o dízimo, quem está ativo no corpo da membresia deve entregar os dízimos, então você está pecando. Não porque você não entregou o dízimo diretamente, mas pela desobediência a algo que você assumiu que iria fazer. Entenderam o que eu estou falando? É muito importante, meus irmãos, que isso fique claro para os irmãos, tá? É muito importante. Por isso que nós não podemos comparar o defraudar e o roubar em Malaquias, quando se fala sobre o dízimo, que estavam roubando da casa do Senhor, com o da graça. Porque lá na lei, o dízimo era preceito fundamental para a salvação. Por quê? Porque fazia parte da lei. A lei não era uma opção para uma corrente judaica A ou para uma corrente judaica B. A lei era geral. Ou seja, não existia ninguém que pudesse ficar à margem da lei antes da graça. Então não havia como uma corrente judaica dizer, olha, nós aqui não exigimos o dízimo, portanto não é pecado você não entregar. Mas quando a graça vem, Deus cumpre essa lei em si, ele não abole, ele cumpre. E aí nós temos uma outra vertente. Que vertente é essa? A partir de agora, Jesus recomenda a entrega de dízimo. Mateus fala sobre isso. Jesus, ele recomenda a entrega de dízimo. Só que agora não é mais a lei, agora é a graça. Assim como não é mais necessário penduricários como sacrifício de animais para haver salvação, também nós não temos mais a questão do dízimo contando para a salvação. Por isso que é importante entender que dizer que dízimo é preceito para a salvação, incorre em dizer que a salvação vem pelas obras. Isso é uma distorção. A salvação é pela graça. E aí eu vou reforçar para ninguém me entenda mal. Na Assembleia de Deus, nós ensinamos a entregar o dízimo. Na Assembleia de Deus, quando você se batiza, você, ao batizar, está dizendo que está aceitando o credo e os códigos que a Assembleia de Deus professa. Ou seja, existe um credo, existe um estatuto que rege. Esse estatuto tem os deveres dos líderes da igreja e também tem os deveres da membresia. E entre os deveres está ali ajudar no sustento da casa de Deus através dos dízimos e ofertas. Então, se você não entrega o dízimo, se você não entrega a oferta, você está no pecado de desobediência. E esse pecado pode sim fazer você perder a salvação. Esse pecado pode sim fazer você perder o céu. Então, está claro isso para os irmãos? Isso tem que ficar bem claro. Portanto, meus irmãos, nós precisamos deixar claro isso, porque senão o dízimo é tratado como algo necessário para ser salvo. Não é. Na verdade, nós não entregamos o dízimo para ser salvo. Nós não entregamos o dízimo para sermos gratos. Nós entregamos porque já somos gratos. Nós não ofertamos, nós não dizimamos esperando necessariamente algo em troca. Nós dizimamos, nós ofertamos porque já recebemos de Deus o maior presente de todos, que é a salvação. Deus não precisava dar mais nada. Deus não precisava nos ofertar mais nada
Mas nada, gente. O fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário já é motivo mais do que suficiente para que entreguemos todos os dízimos e ofertas na casa de Deus em gratidão, sem querermos mais nada em troca. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, pela sua onipotente graça, pela sua imensa graça, ele ainda nos abençoa com medida recalcada, sacudida e transbordante. Gente, isso é muito importante. É importante que a minha fala seja colocada de forma muito clara aqui para os irmãos sobre o que nós estamos dizendo, para que as pessoas não saiam dizendo, olha, o irmão fulano, o irmão Ciclano disse que não precisa dar dízimo, que dá dízimo, se eu não der o dízimo, eu não estou errando, eu não estou em pecado. Eu acabei de deixar bem claro, a questão é o compromisso que você assume a partir do momento que você entra numa igreja que pede para que os seus membros ofertem dízimos e oferte também para o sustento da obra missionária. Uma coisa importante nós deixarmos bem claro em relação a isso está no tópico 2, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. E aí nós temos aqui dizendo, olha, o dízimo era uma prática da lei. Isso aqui é importante, até para fortalecer o que eu disse aqui. Eu não estou dizendo, isso tem que ficar muito claro, meus irmãos, que o dízimo é algo estritamente da lei. No Novo Testamento, você também vai encontrar não apenas Jesus, se bem que Jesus já era mais do que suficiente, mas você vai encontrar o próprio Paulo falando sobre a questão do dízimo. Se nós pegarmos a questão do Novo Testamento, você vai ver que tanto Paulo fala sobre a necessidade da entrega do dízimo, como também o próprio Cristo. E a verdade é que quem diz que o dízimo é da lei está tentando arrumar uma desculpa para não entregar o dízimo, não é? É uma verdade, porque olha só, o nosso texto diz, a desculpa de que não se levava o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta de forma alguma. Veja, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9, Novo Testamento, tá? Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 9. Você vai ter isso aí, inclusive, na sua revista. Me acompanhe, por favor. Eu gosto de abrir aqui para nós lermos juntos, porque é isso que irá acontecer na sua aula também. Nesse capítulo número 9, Paulo está falando sobre o direito dos apóstolos, tá? E ele fala sobre o dever que era necessário para ter o sustento dos apóstolos. Ele está falando no capítulo 9 sobre o sustento daqueles que trabalhavam na obra de Deus. E no verso 12 e verso 13, ele lembra dos dízimos lá atrás. Ele diz assim, se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia, nós não usamos deste poder. Antes, suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Eu vou ler a parte do verso 9 para retratar um quadro num zoom um pouco maior, menor, para você entender o texto. O verso 9 diz, porque está escrito na lei de Moisés, tu não amordaçarás a boca ao boi que trilha o milho. Aqui ele está falando sobre o direito do boi que está trabalhando de comer o que caía do milho ao redor da moinha. Acaso cuida Deus dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida, está escrito, aquele que ara deve arar com esperança e o que trilha na esperança deve ser participante de sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, assim como um boi moe o milho para fabricar a ração, para fabricar a farinha, para fabricar alimento para o homem, assim nós também estamos oferecendo a vocês sustento, alimento. Só que não é alimento carnal, tá? É alimento espiritual. Aí ele fala, será muito colher de vós as coisas carnais? O que ele está falando aqui? Será que é muito nós recebermos o nosso salário? Será que é muito recebermos de vocês o nosso sustento, já que estamos nos dedicando à obra?
se outros participam deste poder sobre vós. E aqui ele fala do quê? Se outros participam deste poder sobre vós, ele está falando do dízimo no livro de Levítico. Ele está falando sobre o dízimo levítico, tá? Então ele fala, olha, se outras pessoas recebem o dízimo levítico de vocês, nós não usamos este poder. Antes, suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo, tá? Então você percebe aqui, aí ele continua, né? Não sabeis vós que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? Vocês não sabem que quem trabalha vive daquilo que está aqui na igreja, que é feito no templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Eu te pergunto, a que Paulo se refere aqui? Aos dízimos e ofertas. Então, entregar o dízimo e oferta não é algo veterotestamentário apenas. É claro que os preceitos mudam, mas o princípio é o mesmo. A figura do dízimo do Antigo Testamento não é a mesma figura do dízimo do Novo Testamento. Nós sabemos disso. Os preceitos mudam, a norma muda, mas o princípio permanece o mesmo. Qual que foi o problema de Ananias e Safira? Foram dizimar? Mentiram que era o dízimo, mas observe que havia a instituição dízimo. Então a instituição dízimo não foi abolida no Novo Testamento, ela estava presente e era dada e exercida na igreja de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, meus irmãos, é importante entendermos isso. E eu volto a frisar, nós não estamos aqui falando sobre a questão do dízimo ser uma contribuição imposta para a salvação. Agora, olha só, é interessante porque eu gosto muito de olhar para a questão do credo de nossa igreja, para nós entendermos essa questão, não é? Veja bem, tá? Se você está na nossa instituição, eu vou ler aqui para os irmãos o Estatuto da Assembleia de Deus. Preste atenção. São um direito dos membros receber orientação e assistência espiritual, participar dos cultos e demais atividades desenvolvidas pela igreja, tomar parte das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, votar e ser votado, nomeado ou credenciado. Agora, escute. Por outro lado, olha o que diz o dever de nós cristãos aqui nosso estatuto. Cumprir o estatuto é dever do cristão, do membro. É dever do membro. Cumprir o estatuto, bem como as decisões ministeriais, pastoral e das Assembleias Gerais. Agora escute. Contribuir voluntariamente com seus dízimos e ofertas para as despesas gerais da igreja, atendimentos sociais, socorro ao necessitado, missionários, propagação do evangelho, empregados a serviço da igreja e aquisição de patrimônio e sua conservação. Ou seja, se você foi batizado na Assembleia de Deus, você se comprometeu a cumprir tudo isso aqui. E se você não está cumprindo, você está pecando por desobediência. E a desobediência é um pecado que faz a gente perder a salvação. Se você não concorda com a instituição dízimos e ofertas, existem N outras denominações que você pode ir lá servir a Deus e não vai estar recorrendo a esse pecado, que é o pecado de desobediência. Mas aqui, nós cremos sim que a não entrega implica em perda de salvação por desobediência. Então não é pelo dízimo em si, tá bom? Percebem o que eu estou falando? Não é pela figura do dízimo em si, e sim pelo que implica em nossa denominação a questão do dízimo. E é bom deixar bem claro, meus irmãos, que a doutrina bíblica da mordomia cristã, ela estabelece que ao oferecermos a Deus as ofertas e os dízimos, nós estamos vendo Deus como o criador e o provedor de tudo. Aquilo que nós recebemos nada mais é do que uma parte do que Ele nos dá. Aquilo que nós recebemos nada mais é do que uma parte do que Ele nos oferece. Tudo que existe, todas as riquezas, tudo foi criado por Deus, ok? Então, nós devemos lembrar disso. Salomão disse, a bênção do Senhor é o que nos enriquece, Provérbios 10, 22. Ser dizimista é reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. E acima de qualquer coisa, nós entendermos que o homem é dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Escute,
Muita gente não entrega o dízimo, não entrega as ofertas porque dizem, alguém desviou, um pastor lá não sei de onde, se enriqueceu, existem homens que vão na TV e que roubam das ovelhas. Irmãos, as distorções que uma ou outra pessoa comete envolvendo instituições bíblicas não deve ser desculpa para não exercermos o nosso papel de um cristão verdadeiro e entregar nossos dízimos e ofertas. Por quê? Porque com essas pessoas que são maus dispenseiros, que defraudam a igreja, que desviam recursos, Deus irá lidar com cada um deles no seu tempo. E acredite, dura coisa é cair nas mãos de Deus. Dura coisa é ser julgado por nosso Deus. Mas Ele julgará. Então, faça o seu papel como dispenseiro de Deus, ajude a manter a igreja, a manter a energia elétrica. Olha, essa aula está chegando até você porque há ofertas de contribuintes, há ofertas missionárias, há ofertas de dízimos que estão mantendo esse estúdio em funcionamento, estão mantendo essa instituição caminhando. Nós temos casa de idosos, lar de idosos, nós temos acolhimento a pessoas que têm vícios, nós temos trabalhos sociais imensos e tudo isso é mantido majoritariamente com as ofertas voluntariamente entregues pelos nossos membros. Faça isso que Deus irá te honrar. Não porque ele é obrigado, não porque você está exigindo, mas porque ele tem prazer em abençoar aqueles que abençoam a sua casa também. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te prospere e te abençoe sempre mais. Amém.